Fala pessoal, muito boa tarde, quase boa noite. Vamos fazer nosso fechamento da nossa mesa de análise TIC1000 com o Hub do Investidor. Muita coisa para falar, né, na verdade, porque o mercado balançou e balançou com força, o que parecia ser um dia relativamente tranquilo. No final das contas, especialmente acho que ali, trazendo ao nosso horário, né, no período da tarde, o mercado passou a realizar, especialmente o mercado de risco, né, o mercado de criptoativos, bem como o mercado acionário, passou a realizar com mais um novo episódio da novela Rússia e Ucrânia. Então, vou contextualizar o macro antes, depois a gente fala de alguns ativos aí que são bastante estratégicos e bastante populares aqui no nosso fórum. Bem, como vocês sabem, né, até terça e quarta, né, tivemos dois pregões falando de índices acionários positivos, né, então a gente achava, né, que o Putin tinha dado uma recuada, tinha retornado com algumas tropas da fronteira da Ucrânia novamente para Moscou, porém, né, o presidente norte-americano Joe Biden ele enviou uma solicitação grande pedindo, né, um pacote de demandas para o governo russo para que eles estabilizassem a segurança do leste europeu. E hoje, né, o Vladimir Putin acabou respondendo, né, através de uma carta também, comentando que Moscou poderia tomar medidas técnico-militares para defender os seus interesses, né? Ou seja, o que é isso? Né? Voltamos todo aquele contexto que o avanço de tropas da OTAN, né, aquele conjunto de países, como por exemplo França, Estados Unidos, Reino Unido, etc., né, aquele conjunto militar de países estavam avançando, passaram a avançar e conversar mais com a Ucrânia, né, especialmente Kiev, que fica mais do lado Europa e menos do lado Rússia, e foram tomando, né, um pouco mais de proximidade, né? Há quem diga que foram colocando tropas ou passando algum potencial de armamento militar, etc. Isso incomodou a Rússia, que, né, sempre exerceu uma dominância, especialmente geopolítica na região, por muito, muito tempo, né? Isso vem desde antes da União Europeia, né? Especialmente com a União Europeia, mas depois, mesmo com a queda da União Europeia, os países do leste europeu nunca deixaram de estar muito conectados com a Rússia. O Putin, para tentar defender, né, a sua soberania na região, começou também a levar tropas para a fronteira. Isso gerou aquele alvoroço, etc., etc. O governo dos Estados Unidos fez uma carta, né, uma carta com, na verdade, era um pacote de demandas solicitando essa estabilização da segurança, e o Putin agora, certos pontos, passou novamente a ameaçar, falando que não vão fazer, né, e se eles sentirem ameaça a essa soberania do leste europeu, eles podem sim executar medidas técnico-militares. Então, isso, né, veio agora no período da tarde e novamente bateu nos mercados, né? Então, a bolsa norte-americana, o índice S&P 500, por exemplo, que é o principal índice acionário do mundo, passou a cair agora, está caindo 2,1% no pregão de hoje. Eu vou abrir alguns gráficos aqui para vocês para contextualizar tudo, né? Como que a gente converte esse racional macro dentro do gráfico. Eu começo já falando de ouro, né? Para mim, acho que o grande protagonista de tudo isso foi a arrancada do ouro, né? Eu vou dar, e hoje de manhã não falei sobre ouro com vocês, eu falei sobre petróleo, dólar australiano e euro-dólar. Eu vou começar agora com o ouro, né? O ouro, né, vou voltar a contextualizar, e tanto eu quanto o Ricardo passamos para vocês que essa tendência de alta do ouro no diário, que é o gráfico que está na tela, vinha se concretizando conforme essa crise geopolítica foi aumentando. Beleza. Em algum momento a gente teve uma volta e tal, porque o ouro estava enfrentando já resistências que já vinham por mais de 6 meses, né? Mas agora, com os últimos dois pregões, especialmente hoje, como vocês podem ver, esse candle é muito forte. Esse candle está levando o ouro aí, agora ainda rodando, muito próximo do 1.900, que é quase que uma barreira psicológica, tá? Então, eu até aproveitei, né? Obviamente que as médias estão bastante apontadas para cima. A gente agora entra numa região de sobrecompra, mas como tem um fator macro muito grande, né? Pode ser que a gente não veja essa realização de forma tão intensa ou de forma rápida. E eu até aproveitei para tirar o zoom aqui, e quando eu jogo no semanal, para vocês verem o tamanho dessa tendência de baixa que já vinha o ouro,
né? No semanal a gente consegue traçar aí, digamos que uma LTB bem grande, né? Ou até, digamos que um canal de baixo. Não tracei o canal aqui, que poderia talvez lá atrás ter sido um triângulo de baixo, né? Porque, na verdade, ele estava suportado não por uma linha de tendência, mas sim por um suporte longo lá no 1.700, mas o 1.700 estava servindo de suporte há muito tempo e o ouro vinha caindo, perdendo performance e passou a perder novamente quando o mercado se deu conta que a renda fixa global, especialmente puxada pelos Estados Unidos, ia passar a entregar rendimentos. Beleza, mas em momentos de nervosismo, especialmente quando se trata de geopolítica, o ouro toma tração. E tomou tração, inclusive, eu acredito, né? Eu acredito que eu não acho mais o que é um falso rompimento, que essa grande LTB que eu tracei aqui para vocês, ela foi rompida ontem e hoje, né, com toda a força desse aqui, ontem não, desculpa, semana passada, e agora no gráfico semanal com toda essa força que está se desenhando para fechar, a gente tende a confirmar esse rompimento. E aí, para onde a gente vai agora, né? Quais são os alvos? Como vocês sabem, eu gosto muito de usar médias, suporte, resistência, figura gráfica e o IFR de suporte, né? Então, é uma análise técnica mais purista. Então, eu vou pegar futuras resistências, né, com base no que a gente viu recentemente. A gente teve um topo, né, em mais ou menos lá, junho de 2021, que a gente foi até o 1910, 1915, ou seja, a gente está muito próximo já de chegar nesse alvo, porque agora o ouro é negociado a 1.897. Eu acredito, né, num cenário de alta se concretizando no curto prazo, no diário pelo menos, né, e com todo esse cenário macro, contexto macro, também ainda nebuloso, e isso talvez não tende a passar tão rápido, por mais que a opinião de cada analista, ou até ouvindo alguns analistas políticos, ninguém muito acreditar num confronto de verdade, né? Mas, mesmo assim, a resolução de toda a crise não parece ser algo trivial, não parece ser algo rápido. Então, se a gente manter esse viés um pouco mais comprador para o ouro, a gente teria um alvo de 1910 e depois até um cenário estressadíssimo, né? A gente poderia falar de 1950. O 1950 ele serviu de um baita de um topo duplo no diário lá atrás, em 2020, né? Outubro com dezembro. A gente teve um super topo duplo e a gente voltou basicamente até aí os 1.700 e depois a gente foi lá naqueles 1.700, 1.650, algo assim, que foi um fundo, né, bastante relevante, né, um fundo bem relevante, vou até deixar traçado aqui, que fez aquele famoso fundo duplo em vez de topo duplo, né, e depois voltou a tomar tração, sendo que ficou caracterizado, né, que a gente fez uma pernada onde a gente estava negociando agora de 50% naquela queda lá de trás. Então, cenários para o ouro, nesse momento, com todo esse caos, né, especialmente pensando com o viés comprador, a gente pode ir ao 1910 e depois ao 1950. Ainda, né, aproveitando todo o contexto macro, que obviamente vai ditar os mercados porque a volatilidade foi muito intensa, a gente pode olhar também o gráfico do índice da Nasdaq, né, o US Tech ou o US 50. Bem, a gente, de alguma forma ou outra, né, tem também uma mistura do contexto da taxa de juros norte-americana, do aperto monetário do Banco Central norte-americano, e a gente negociou nas máximas por muito tempo. Eu vou até traçar a resistência aqui, né? Na verdade, esse topão que a gente viu das máximas da Nasdaq ao longo de 2021, especialmente no finalzinho de 2021, que ela renovou novamente a máxima, né? Tocou nessa máxima. Desde então, com aquele recado mais hawk, né? A gente viu o índice perder aí mais ou menos um pouco mais de 10%, né? 10, 15%, se não estou enganado. Depois eu pego o percentual para confirmar com vocês. Veio caindo e fez uma confirmação de fundo nesses quase 14 mil bola aqui, 13.900, alguma coisa do tipo. E aí, né, o mercado se aquietou um pouco, entendeu o recado do Banco Central norte-americano, né, digamos que digeriu e passou a reprecificar um novo cenário, e aí veio toda essa instabilidade falando de Rússia e Ucrânia que bate no índice acionário, né? E o mercado acionário agora volta a realizar um candle bastante feio hoje, né, na formação do diário tanto do S&P 500 como do índice Nasdaq que está na tela. E aí, né, a minha reflexão fica novamente que a gente vá visitar aquele fundo de 14 mil, né? 14 mil, 13.900, como eu comentei com vocês. As duas médias do diário, tanto 9 e 21 que eu gosto de utilizar, estão apontando para baixo. A gente tem uma média de 200, né, relativamente flat, talvez um pouquinho ainda para cima, mas volto a reforçar que no cenário de curto prazo, esses ativos de riscos
querendo ou não, viraram um pouco para baixo, né? Isso reflete também em demais índices globais, seja Europa, seja Ásia, tá? Então, né, como alvo, 13.900, que seria um fundo bem perigoso, e caso a gente venha perder o fundo dos 13.900, que serviu de mínima recente aí para o índice Nasdaq, a gente vai ter que fazer, né, um esforço bem grande para traçar outro nível, né? A gente vai ter que puxar muito gráfico, ou então a gente vai, obviamente, usar a Fibonacci para ver qual seria a projeção dessa pernada de queda que pode estar se concretizando no índice Nasdaq. E, por fim, também queria passar com vocês, eu vou até abrir, deixa eu ver se eu estou com... Eu queria abrir o petróleo aqui. Desculpa, eu ia passar também o euro-dólar, né, que apesar dos apesares, com tudo que aconteceu, se manteve, né, se manteve relativamente parecido com o que a gente comentou ao longo do dia, né. Posso até puxar aqui o gráfico dos 60 minutos, vocês vão ver que a volatilidade, né, não foi assim, né, algo que mudou muito o cenário que eu comentei hoje com vocês. A gente falou sim de uma lateralização, falamos que a gente tem um viés vendedor por euro-dólar, especialmente pela diferença de momento de política monetária de Europa e Estados Unidos, que sim, o euro teve um repique, mas o canal de baixa é bem intenso, é bem forte, é bem longo, né? Então a gente acreditava que no máximo ele poderia ir nessa linha azul, nesse 13.840, algo do tipo, para depois retornar à metade, né, até o meio desse canal. Então, para o euro-dólar, na verdade, a volatilidade foi bem razoável, né? Não teve grandes oscilações, porque estamos também falando de dois pares que são, querendo ou não, ativos ditos como seguros, né, nos momentos de volatilidade, de incerteza geopolítica, etc. Então, a nossa análise não muda muito, né? A gente segue vendo um alvo, no máximo, para quem quiser fazer um trade comprador curto em 1,13.840, né? E a partir do toque, já retornarmos para o meio do canal. E, novamente, né, se precisar de um viés um pouco mais longo em relação à paridade euro-dólar, a gente vê mais para baixo, mais negativo, mais vendedor, porque entendemos que o dólar está no momento mais hawk, né, do que o euro. Bem, também queria passar com vocês, né, acho que é interessante a gente dar uma olhada no... Posso pegar o Ethereum? Posso pegar o Ethereum, que é interessante também a leitura, que vai estar muito similar ao Bitcoin, né? Porque ambos têm um price action muito similar. Faz tempo que eu não falo com cripto com vocês, mas é interessante a gente ver como o cripto está com um price action muito similar ao índice da Nasdaq. Então, né, esse aqui é o gráfico do diário. A gente tinha encontrado um fundo para as criptomoedas, e eu acredito que esse fundo tá bem servido até então. Eu não acho que a gente vai ter uma realização novamente até o fundo no curto prazo, mas reparem que hoje, né, dentro das 24 horas, o Ethereum também realiza com bastante intensidade, muito puxado pelo toda essa crise geopolítica. E daí, né, muita gente, né, sempre acaba questionando, pô, mas o price action das criptomoedas, especialmente dos projetos sólidos como o Bitcoin e o Ethereum, não é de reserva de valor, né, do Bitcoin especialmente, né, de reserva de valor, de se proteger da inflação. Talvez fosse a narrativa de antes, agora a narrativa de agora, né, desculpa, a narrativa atual, que é o que a gente tem observado, inclusive, né, quando você olha gráficos de correlação, você vê que a correlação do Bitcoin com o índice da Nasdaq, que hoje, se não estou enganado, já está acima de 0,6. Então, está muito claro que tem se movido conforme tem se movido o índice acionário norte-americano. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Deixamos aqui os alvos, eu vou até repassar, né? Eu acredito mesmo que as criptos não vão visitar novamente o fundo que elas fizeram recentemente, como, por exemplo, o Bitcoin, lá nos 34, 35, acho muito difícil. O Ethereum também acho que não vai de volta para 2.200, mas sim tem uma volatilidade por hora. O ouro, 1.910, e por fim, o euro-dólar, a gente tem um viés vendedor, né? Quem quiser arriscar algum tipo de movimento mais comprador, tem que ser curto, porque eu acho que tocou nesse topo de canal do 1,13.840, volta para o meio do canal e volta a se encontrar com essas médias, como a gente está vendo agora. Beleza? Amanhã voltamos, né? 8 horas da manhã estamos de volta ao vivo para falar novamente desses
ativos internacionais e fazer todo o contexto com tudo que está acontecendo no macro, que é muito agitado e exige uma leitura bastante técnica, né? Falando um pouco até de geopolítica. Beleza? Um abraço e até amanhã.